Eu preciso conversar uma coisa muito importante com vocês. Uma das coisas que todos nós temos que nos atentar é, de fato, se nós estamos cumprindo o nosso dever, o nosso propósito, aquilo para o qual nós somos designados. E isso é uma coisa importante encontrar na vida, né? O que acontece? Por que hoje muitas pessoas se sentem perdidas? É exatamente porque elas estão vendo uma coisa e estão tentando copiar. Na verdade, são pessoas que estão agindo como macacos de imitação. Basicamente, eles estão vendo que fulaninho está ganhando muito dinheiro no negócio tal. E então eles entram no negócio tal para ganhar tanto dinheiro quanto fulaninho. Entende? Então aí, o que acontece? Eles entram, né? Eles buscam entrar nesse negócio tal e não dão certo. Aí depois eles vão buscar um outro fulaninho num outro negócio e aí eles olham, nossa, talvez aqui eu possa me dar bem também. Então eles vão para lá e aí eles tentam novamente e não dá certo. E assim vai, de galho em galho, passa a vida inteira fazendo o que os outros fazem e nunca o que ele deveria fazer. Então, quando eu olho para essas coisas, eu percebo muito o exemplo de Cristo, né? Olha para Cristo, vê se, imagina, Cristo estava lá trabalhando, né, na carpintaria, era a sua profissão. Logicamente ele via outros ganhando muito dinheiro vendendo tapete, mas vê se em um determinado momento Jesus parou o que fazia para ir vender tapete. Vê se em um determinado momento Jesus se abdicou da missão que tinha, né? E que logicamente ele só manifestaria 30 anos, né, aos 30 anos, e ver se realmente ele parou, né? Ah, não, peraí que eu tenho que ter sucesso com 14 anos de idade, né? Então eu vou lá trabalhar como tapeteiro, fazer tapetes e ganhar milhões e milhões e milhões de, de dinheiro, né? Naquela época a sua moeda era outra, mas de qualquer modo significava dinheiro. E o que acontece? Cara, ele não deixou de fazer o que ele estava fazendo e nem, de certo modo, agiu desta forma. Porque basta você imaginar o seu cenário. O seu cenário também era assim, tinha gente ganhando dinheiro de várias outras formas, e logicamente dinheiro é um negócio sedutor e sempre foi, né? Em todas as sociedades, em todos os tempos, os indivíduos humanos buscaram dinheiro. Por quê? Porque com dinheiro eles poderiam ter todo o resto, eles poderiam ter muitas coisas, não é verdade? Eles poderiam ter muitas coisas. Mas o que aconteceu? Jesus não agiu deste modo, ele agiu completamente diferente. E é exatamente muitas vezes a ação que nos falta. É exatamente a ação que nos falta. Então, se faz necessário uma busca que deve ser empreendida exatamente para poder realizar aquilo que é de fato o nosso caminho, né? Para poder realizar aquilo que de fato é nosso, né? Para poder fazer aquilo que foi designado a nós. Lembrando que toda criação ela tem um propósito. Você não cria algo sem propósito, você não cria algo sem usar este algo para outro fim, para realizar algo. Né? Você cria uma cadeira para se sentar, você cria uma mesa para apoiar objetos, você cria um guarda-roupa é para guardar roupas, você cria uma cama é para deitar-se. Então, todo objeto, toda criação, ela tem uma finalidade, ela tem uma causa eficiente, como dizia Aristóteles. Então se faz necessário a busca do entendimento da natureza dessa coisa, se faz necessário a busca pelo o entendimento a que causa esta coisa irá servir. E o que acontece? As causas para que cada coisa vão servir, elas não são as mesmas. Entenda isso definitivamente, meu amigo. Entende? Se eu faço uma cadeira, logicamente essa cadeira ela tem milhões de formas possíveis. Ela pode ser, por exemplo, uma cadeira gamer, ela pode ser, por exemplo, um sofá, que não deixa de ser uma cadeira, entende? Ela basicamente é uma cadeira de mesa de jantar, entende? Então essa cadeira ela pode ter milhões de formas possíveis. Ela é diferente na estética, mas ela cumpre um propósito, que é assentar-se. A cadeira gamer ela é feita para o indivíduo aguentar várias horas de jogos. Já o sofá é feito para o indivíduo relaxar, assistir alguma coisa.
entende? Por exemplo, sentar, relaxar e ali ficar, né? Agora, olha só, cada objeto que é criado, ele tem uma finalidade, entende? E logicamente ele pode ter formas diferentes e ele pode ter também finalidades diferentes, entende? Então, basicamente, você não tem o mesmo objetivo para realizar que uma outra pessoa. Você é uma pessoa e sua finalidade ela é outra. Você está entendendo? Então, basicamente, se você tem uma cadeira gamer, ela, por exemplo, serve para jogadores, né? De uma certa forma, que não se sentiam à vontade usando outros tipos de cadeira, poder desfrutar de uma acomodação, de uma forma que permita ele jogar mais tempo e não sentir aquela dor na coluna, por exemplo, aquela dor na bunda de ficar tanto tempo sentado, né? Então a cadeira gamer ela ela cumpre esse propósito. Ela de uma certa forma trabalha em prol dessa causa. Já o sofá, ele é diferente, não é para os gamers, porque se o sofá servisse para os gamers, não existiria a cadeira gamer. Entendeu? Então basicamente o sofá serve para uma outra coisa. E assim são todos os outros objetos, eles têm as suas serventias. E se basicamente outro objeto poderia cumprir este mesmo propósito, o outro não existiria. O outro foi inventado porque, de uma certa forma, ele agrega um valor diferente. Você está entendendo? Você que está me ouvindo aí do outro lado, você agrega um valor diferente. Você entrega algo diferente ao mundo, coisa que nenhum outro é capaz de fazer, mas que você faz. O grande problema é que as pessoas estão alheias a isso. Elas se perderam por completo desta capacidade que possuem. E isto é um grande problema. Quando eu tenho a consciência dessa capacidade, que eu sou uma peça e que essa peça vai cumprir um propósito diferente das outras, eu entendo que não é porque o cara está ganhando milhões no que ele está fazendo que eu também vou ganhar. Você entende? Então eu não tenho do que correr para lá, mas eu tenho que achar o meu caminho. Aplaudo, meus parabéns. Né? Um moleque, por exemplo, de 14, 12 anos está ganhando muito dinheiro num negócio, ó, meus parabéns. Mas, peraí, qual é o meu caminho? Não é o mesmo dele, é outro, entende? Eu vou realizar outra coisa. E, basicamente, a coisa mais importante é que eu só vou ser realizado, de fato, quando encontrar isso. Então, de uma certa forma, eu preciso estar sempre atento à busca desse meu lugar no cosmos. Como diziam os filósofos gregos, eu devo estar sempre consciente, né, e sempre buscando saber que lugar eu vou ocupar neste mundo, não é? Para que de uma certa forma eu possa contribuir para este mundo de melhor modo, entende? E nisto encontrar o sentido da minha vida, que está no servir, não é verdade? Então, assim como o próprio Jesus Cristo, ele entendeu o que ele seria. E ele trabalhou para se desenvolver, para que quando ele chegasse aos 30 anos, ele pudesse manifestar. Lógico que nem todos nós somos tão privilegiados quanto Cristo de já saber aquilo que, né, para o qual a gente foi criado, mas embora nós não sejamos tão privilegiados quanto ele, é importante que a gente, de uma certa forma, busque nos esforçar para encontrar isso. Uns vai ser mais fácil, vai estar na lata. Para outros vai ser mais difícil, não tem jeito. Mas é aquilo, a vida não é justa, entende? Existe um equivalente natural de injustiça, assim como existe o equivalente natural de justiça. Não é à toa que aqui se faz, aqui se paga, de uma certa forma, é uma lei válida, né? Embora às vezes foge, mas talvez não fuja, se nós olharmos de um outro ponto. Porque tem gente que faz uma coisa hoje, mas vai pagar só daqui a alguns anos, não é verdade? Mas de qualquer modo,
o que acontece? Existe um equivalente de injustiça e nós precisamos estar preparados para ele. Alguns vão ter facilidades para outras coisas que outros não vão ter, e essas coisas vão ser mais bem pagas do que a facilidade dos outros, não é? E logicamente ele vai ganhar mais dinheiro do que os outros e vai haver sempre esse desequilíbrio, que é natural dentro da estrutura da realidade e que basicamente nós devemos buscar viver mais em nós do que nos outros. Porque o que nós temos feito? A gente tem contemplado somente as vitórias dos outros. O tempo todo na cola dos outros, querendo saber quais são as vitórias dele, né? É você lá seguindo a tal da ganhadora do BBB para saber como a vida dela se desencadeou depois do BBB, e então você segue um outro empresário que ele viveu um determinado momento e aí você fica na cola dele o tempo todo para saber o que aconteceu na vida dele, né? Se ele teve novas vitórias, novas conquistas, e as suas? E a sua história? E você? Onde fica nisso? Vai cuidar da sua vida. É exatamente isso, eu sempre digo isso, vai cuidar da sua vida porque isso é um princípio fundamental. Vai cuidar da sua vida. É a sua vida que precisa de cuidados, não é a vida do empresário, não é a vida da ganhadora do BBB. Ela está seguindo a vida dela e é de responsabilidade dela cuidar da vida dela, assim como é de sua responsabilidade cuidar de sua própria vida. Você está entendendo? Então, entenda uma coisa. Vai cuidar da sua vida. Comece agora mesmo quer uma das ações que você pode realizar hoje mesmo? Reduz a quantidade de gente que você segue no Instagram. Reduz a quase zero. Deixa lá 5 pessoas só que você vai acompanhar que te inspiram. O restante, joga tudo para escanteio. 5, 10, 15, no máximo 15, tá? E cara, o conselho verdadeiro que eu dou é fique menos nas redes sociais, entende? Depois de você reduzir o número de pessoas que você segue no Instagram, para de entrar nele. Pronto, para de entrar nele. Vai ser a melhor coisa que você vai fazer. Isso vai servir como um detox para você. Porque você vai ficar concentrado na sua vida, não importa o que está acontecendo na vida do fulaninho. Quando basicamente você adquire essa postura de vida, te sobra muito mais tempo para você tratar os seus próprios caos. Sobra muito mais tempo para você tratar as suas próprias tristezas, suas próprias amarguras. E isso faz total diferença na sua vida. Por quê? Porque você já não está mais concentrado na vida do outro, entende? A vida dele é a vida dele, é ele que tome conta. A sua vida é a sua vida, é você que toma conta. Então você senta mais numa cadeira, ouve mais a Bíblia. Então você se senta mais numa cadeira e estuda um livro interessante que você acredita que vai agregar valor na sua vida, entende? Sobra tempo para isso. Então você estuda coisas novas, entra em contato com outras literaturas. E isso, de uma certa forma, expande sua visão de mundo. E isso agrega mais na sua vida. Entende? Então, é basicamente isso que está faltando. É basicamente isso que está faltando. A gente está muito imerso na vida dos outros. E pouco importa a nossa, né? Então, uma das ideias, né, primordiais para que você se interiorize mais, busque se entender mais e, logicamente, trabalhar mais em você, é retirar-se para uma solidão, né, uma solidão que ela é edificante, ela é construtiva, aonde ali você busca a interação, né, consigo mesmo. E isso, de uma certa forma, vai te trazer uma riqueza intelectual muito mais robusta, né? E isso, de uma certa forma, também vai ampliar a sua visão, né, para enxergar mais longe e, de uma certa forma, quem sabe, né, reconhecer de fato o caminho que você precisa seguir, né? E uma das coisas que eu sugiro para todas as pessoas é conecte-se com Deus, com Deus. Isso é primordial na vida e isso faz uma diferença muito grande. Essa conexão com Deus, pede para Ele direcionamento, pede para Ele o apontamento do seu propósito, daquilo que de fato Ele quer que você faça. Desta forma,
eu acho que você entra num ambiente onde você é conduzido por uma sabedoria superior à sua. Essa coisa de hoje não buscar a Deus para que ele, de uma certa forma, dê direção, não é uma coisa muito inteligente. Por quê? Porque você está ignorando uma sabedoria que é superior à sua. Quando você faz isso, você está decretando a sua ignorância. Por quê? Porque você está sendo conduzido por uma sabedoria inferior, que é a sua. Entende? Lógico que você tem uma responsabilidade pela sua vida, mas essa responsabilidade, muitas vezes, ela é burra sem a presença de Deus, sem a sabedoria de Deus que dá condução, né? Então, o pedir para Ele trabalhar em conjunto com você é um fator de inteligência. E isso é recompensante para você. Por quê? Porque você não está sozinho. Você não está sozinho. Você basicamente vai sentir, você basicamente vai obter esta condução, entende? E essa condução, ela é uma condução que, lógico, como Deus é algo que a gente não vê, né? É algo que parece ser abstrato, a gente tem que aprender a sentir Ele. E a gente tem que aprender os modos, né, que Ele tem de se relacionar com a humanidade. É por isso que o estudo da Bíblia é interessante, porque ali você tem a ideação, ali você tem o panorama, a forma, as formas, como ele basicamente se relaciona com os seres humanos, não é? E, logicamente, você vai poder identificar com mais facilidade o relacionamento dele com você. Entende? Eu sei que por meio disso Deus está se relacionando comigo. Entende? Porque era assim que ele se relacionava com os personagens bíblicos. Então, você está entendendo a importância disso? Você está entendendo a importância disso? Então, ignorar uma sabedoria muito maior que a sua não é sábio. E muitas vezes é nessa ação que a gente demonstra a nossa pequenez, ou seja, a nossa sabedoria limitada. Então, entenda isso definitivamente. Você precisa basicamente identificar aquilo que é de fato a sua trajetória, o seu caminho, aquilo que é o seu propósito, o seu desígnio, e seguir na direção disso, porque é isso que de fato vai trazer uma satisfação muito mais elevada para você.